Senhor. Amém. Cumprimento também os irmãos aqui do Facebook, os amigos, os familiares que estarão assistindo essa ministração, assistindo essa mensagem, e tudo isso é para a glória de Deus. Nós estamos na Igreja Cristã Rede de Acolher, do Ministério da Brasilândia, e hoje nós queremos aqui ministrar uma palavra, ministrar uma mensagem, falar uma mensagem que consta esse esboço no livro, que nós temos um livro de esboços, o livro de esboços para a pregação, que foi publicado pela editora Quelix, e aí a gente está fazendo essas gravações para também poder dar o acesso para os nossos leitores assistirem e ouvirem a ministração, não somente ler ali no livro. Então esse é um dos motivos que nós estamos aqui. Então se você já adquiriu o nosso livro e você está agora assistindo a ministração, então saiba que isso é fruto de muito esforço, que nós temos empregado para fazer a obra de Deus, tá bom? Então o tema da mensagem que eu vou ministrar hoje é a excelência de ser primícia. Vou repetir o tema: a excelência de ser primícia. Abra comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou ler o versículo 30 ao 33. Atos, capítulo 16, versículo 30 ao 33. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar na tua casa, de poder nos reunirmos na tua presença, Senhor, neste lugar, para poder te adorar, para poder entoar os nossos louvores, para poder fazer a tua obra, Senhor, para poder ministrar a tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco, usa, Senhor, os instrumentos que o Senhor tem em mãos, no caso, Senhor, as nossas vidas, Pai, para ministrar essa palavra, para ser uma grande bênção na vida de todos aqueles que ouvirem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego aos teus cuidados, e que todo impedimento caia por terra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, Atos capítulo 16, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Vou ler mais uma vez. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma noite lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Amém? Glória a Deus. Então essa é uma passagem muito conhecida, pelo menos esse versículo, o versículo 31, é um versículo extremamente conhecido, está muitas vezes nos nossos lábios continuamente, principalmente quando nós temos familiares que ainda não foram alcançados pela graça, e nós pegamos esse versículo 31 e nós clamamos e nós declaramos isso com toda a nossa fé, com toda a nossa convicção. Nós dizemos, porque a palavra diz, e eu creio, e a Bíblia diz que se eu crer, será salvo tu e a tua família, eu e a minha família. Então isso daqui nós assumimos esse versículo, esse texto, como uma promessa de Deus, como uma verdade bíblica de que a minha fé, ela é capaz de alcançar outras pessoas. Isso é uma verdade, porque quando nós entendemos a questão de salvação, a salvação, irmãos, é algo muito interessante, porque nós não temos condições por nós mesmos de nos achegar a Deus. Deus, ele nos dá uma fé natural para darmos apenas o primeiro passo. Nós só temos condições de dar o primeiro passo em direção ao Senhor, mas é a graça dele que nos atrai, é a graça dele que nos chama para essa salvação tão
fui atraído pelos laços de amor de Deus, e eu entrei numa igreja, e a palavra estava sendo pregada, o evangelho estava sendo pregado, e ali eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir desse momento a minha vida foi transformada. Eu fui o primeiro da minha casa a se converter. Eu fui o primeiro da minha casa a abrir o caminho para essa fé viva, essa fé eficaz, essa fé que nos leva a um relacionamento com Deus. Porém, essa verdade do versículo 31, ela fez parte da minha existência. Porque o meu pai, ele aceitou Jesus. O meu pai, ele já não está mais entre nós. Mas ele, no leito de enfermidade, ele foi alcançado por essa graça. Então, hoje mesmo o meu pai não estando mais entre nós, eu posso ainda dizer que eu e a minha casa seremos salvos, porque eu creio. Eu e a minha casa seremos salvos. Meu pai foi o primeiro, e depois seremos todos nós, né, também salvos por causa da fé. Então a fé, ela contagia, a fé, ela direciona, a fé, ela nos impulsiona, a fé, ela irradia para outras pessoas a luz do Evangelho. E aí alguém pode estar me assistindo pelo Facebook hoje e me conhece lá quando eu era adolescente, e pode dizer assim: o Daniel que eu conheci não era esse Daniel. E verdadeiramente não era, porque Jesus, ele entrou na minha história. Jesus, ele dividiu a minha história entre antes de Cristo e depois de Cristo. A minha história, ela teve um recomeço, um novo tempo. E assim também é na sua vida, assim também será na vida de todo aquele que crê. Porque quem crê, se creres, será salvo tu e a tua casa. Esse versículo, ele é muito conhecido, mas pouco se fala sobre esse carcereiro, né? Porque o contexto que isso aconteceu foi o contexto em que Paulo estava preso, Paulo e Silas estavam presos, e à meia-noite eles louvavam a Deus e cantavam louvores e oravam, e ali diz a palavra que houve um terremoto naquela cadeia. Houve um terremoto e todas as cadeias, todas as correntes, todas as algemas se desprenderam, caíram por terra. Então, quando isso aconteceu, aquele carcereiro, que ele era o responsável por todos os presos, ele ficou desesperado, porque ele imaginou que todo mundo ia fugir. Ele pensou que todo mundo tinha fugido, porque aquele terremoto foi algo sobrenatural, enquanto na verdade não. Ele pegou uma espada e ele falou, ele ia tirar a própria vida, porque era tão rígida a lei romana, que se fugisse algum preso, aquele carcereiro ele ia ser morto. Então aquele homem, ele se desesperou, mas Paulo disse: não faça nada, porque estamos todos aqui. Todos estavam ali e nenhum deles fugiu, mesmo que estavam livres com aquele terremoto, porque na verdade aquilo vinha de Deus, não era algo que veio do homem. Então nem os próprios presos tiveram desejo de fugir, porque aquilo era algo sobrenatural. E aquele carcereiro, ele ficou impressionado com aquilo, e ele falou para Paulo e para Silas, e disse esse texto, ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que é necessário fazer para eu me salvar? E aí eles dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas quem era esse carcereiro? Qual é a história desse carcereiro? Como ele se chama? O que a Bíblia diz sobre esse carcereiro? É o que nós vamos descobrir hoje. Amém? Glória a Deus. Então, só para a gente entender algumas coisas desse pano de fundo, desse contexto. Em Atos capítulo 16, versículo 9 e 10, tudo começa com uma visão. Amém? Então, Atos capítulo 16, versículo 9 e 10 diz assim. Você não precisa nem abrir, irmãos, eu vou ler aqui, e aí você só preste atenção na leitura. Diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava
dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então tudo começou com uma visão. Aqui Paulo, ele teve uma visão de alguém, um homem, se levantando e dizendo para eles: olha, passa para cá, vem para Macedônia e nos ajuda. Ali ele estava clamando, um homem clamando por socorro. Deus, ele sempre vai nos dar uma visão. Talvez não seja uma visão que seja assim, um sonho ou uma visão espiritual, não. Às vezes a visão é aquilo que você está pensando, a visão é aquilo que você está acreditando, é aquilo que Deus está colocando no seu coração. Então talvez Deus já colocou algo no seu coração e essa já é a visão. Então tudo já começou. Amém? Nós começamos aqui na Brasilândia. Nós começamos e não foi por uma visão da vontade do homem. Vamos fazer um planejamento se é possível abrir uma igreja lá na Brasilândia. Não, foi Deus que nos plantou neste lugar. E já estamos aqui há 3 anos para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui tudo começou com essa visão. Depois houve vitórias na jornada de Paulo. Então, em Atos 16, a partir do versículo 14 e 15, ele diz assim: uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, e da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa. E nos convenceu. Então, olha que interessante. Aqui Paulo teve a visão e ele iniciou essa jornada. Não só Paulo, né? Ali no caso estava Paulo e Silas. E aqui quem relata é Lucas, né? O escritor de Atos dos Apóstolos. E aqui ele diz o seguinte: que no meio do caminho eles encontraram uma mulher. Eles encontraram uma mulher chamada Lídia. E diz a palavra que Deus abriu o coração daquela mulher para que ela compreendesse a palavra de Deus. Então, agora reforçando o que eu já falei aqui no começo, né? Que Deus é que nos atrai, Deus é que nos dá a possibilidade, Deus é que nos chama para essa tão gloriosa salvação. E aqui Lídia teve o seu coração aberto por Deus. Deus abriu o seu coração e ela entendeu, ela compreendeu e ela foi batizada. Esse foi o primeiro fruto, essa foi a primeira vitória, de uma jornada de vitórias. Porque, meus irmãos, numa jornada nós temos algumas derrotas, sim. Às vezes nós temos alguns impedimentos, nós temos alguns tropeços, porém existem vitórias também, existem vitórias sim. Talvez aí na nossa igreja, Rede Acolher, não esteja do jeito que nós gostaríamos, né? Talvez quando nós ampliamos a igreja, imaginávamos que a igreja ia estar cheia de gente, e hoje nós temos nem tantos irmãos assim congregando, mas não importa. Por quê? Porque mesmo em meio a essas dificuldades, nós também temos vitória. Nós também temos vitória. Amém? Glória a Jesus. Então, depois do versículo 22 e 23, nós vemos aqui uma aparente derrota, mas que levou Paulo para uma grande vitória. Atos capítulo 16, versículo 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Então aqui nós vemos aqui uma situação em que Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho.
fazendo a obra. Paulo e Silas estavam tentando, buscando cumprir o propósito, a visão que eles tiveram ali, de um direcionamento. Eles entenderam que era Deus que estava direcionando eles para aquela obra, para aquela jornada, para aquela ida até a Macedônia. E aqui eles tiveram um problema. Aqui eles foram presos. Eles foram presos, mas não foram presos conduzidos, né, com cuidado, como hoje nós vemos aí, né, os policiais conduzem ali com até muito respeito pelas pessoas. E ali não, eles foram presos sem ter culpa de nada, e eles receberam muitos açoites. Eles foram açoitados, eles foram espancados ali severamente, diz a palavra no capítulo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Nós temos nosso pastor Brian, né, o apóstolo da África, de Uganda, que tivemos o prazer de conhecer, que Deus nos deu essa oportunidade de conhecê-lo e aprendermos a amá-lo. Ele foi missionário durante 5 anos na China. Ele foi missionário durante 5 anos na China, e durante esse período Deus falou para ele que ele passaria por tribulação, e Deus deu ali a ele a opção de aceitar ou não essa tribulação, e ele aceitou servir ao Senhor. E ele, durante 5 anos, ele foi missionário na China, um africano sendo missionário na China, sem falar chinês. E aí foi essa situação que aconteceu. Ele foi preso, né? Ele disse que estava pregando no púlpito, e 50 policiais cercaram a igreja, e ele saiu da igreja algemado por pregar a palavra de Deus, né? Sem fazer nada assim de errado, ser preso. E aqui Paulo e Silas estavam sendo presos sem culpa, e aí aparece a primeira vez aqui o nosso personagem, o carcereiro, porque o carcereiro, ele recebeu Paulo e Silas na prisão, e também recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Olha que detalhe importante para nós. Aqui o carcereiro, ele estava ali o tempo inteiro com os olhos fitos ali, cuidando daqueles presos, porque eram presos diferentes. Não era um assassino, não era um ladrão, um roubador, não. Ali eram presos que algo diferente tinha ali. Era Deus que estava agindo naquela situação. E aqui eles receberam. E aí, irmãos, nós temos agora a revelação do nome desse carcereiro. Quem é esse carcereiro? Né? A Bíblia fala sobre esse carcereiro? Fala, irmão. Não fala diretamente, mas ele fala de uma maneira, por uma inferência. Nós conseguimos inferir, né, o nome desse carcereiro pelo texto da narrativa que nós encontramos. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 14 a 16, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, amém? O mesmo Paulo que tinha sido preso. E no versículo 14 de 1 Coríntios 1, 14, ele diz assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Versículo 16, olha que interessante, ele diz assim: e batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Então aqui Paulo, ele nos dá aqui o nome do carcereiro, porque se ele não batizou nenhuma outra família, a não ser a família de Estéfanas, que ele está aqui dizendo, então lá no versículo, lá no livro de Atos, quando nós lemos lá no começo, ele diz que eles tomam, no versículo 30 de Atos 16, ele diz assim: e tomando-nos ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões
e logo foi batizado ele e todos os seus. E o carcereiro e toda a sua família foi batizada naquela mesma noite que Paulo foi preso e que houve o terremoto. Então, se aqui em 1 Coríntios Paulo diz que não batizou mais ninguém, senão essas pessoas que ele cita, Crispo, Gaio e a família de Estéfanas, então logo nós podemos inferir que o nome desse carcereiro era Estéfanas. Então, o que Estéfanas tem a ver conosco? Porque sempre nós vemos ministrações sobre esse texto e a ênfase é no crer e será salvo tu e a tua casa. A ênfase é no terremoto do grande poder de Deus que trouxe ali a libertação para Paulo. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre Estéfanas. O que Estéfanas tem a ver conosco? Meus irmãos, Estéfanas e a sua família são um grande exemplo de superação e excelência que foi testemunhado por Paulo. Amém? Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você lembra o tema dessa mensagem? O tema chama a excelência de ser primícia. Amém? A excelência de ser primícia. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15, Paulo dá um testemunho sobre Estéfanas. Ele dá um testemunho sobre este homem que se converteu no cárcere, esse carcereiro. Em 1 Coríntios 16, 15, ele diz assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram as primícias da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato, Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Olha que testemunho tremendo que Paulo fala acerca deste homem. Primeiro aqui ele diz que Estéfanas foi, e a sua família, a casa de Estéfanas, os da casa de Estéfanas, foram as primícias da Acaia. Lembra que ele estava viajando? Lembra que ele passou para Macedônia? Ele estava naquela viagem, ele foi preso. Então, quem foi os primeiros daquele lugar que se converteram? Quem foi as primícias? Foi a casa de Estéfanas, as primícias da Acaia. Então Estéfanas é uma primícia testemunhada aqui por Paulo. E o interessante é que Paulo, ele se alegra. Ele fala aqui sobre uma autoridade. Ele fala, olha, eles têm se dedicado ao serviço do Senhor. Olha que coisa interessante. Ele tinha acabado de se converter, a família toda se converteu naquela prisão, e eles passaram a servir o Senhor. Eles passaram a fazer a obra de Deus. Não é porque eles eram novos convertidos que eles iriam, eu preciso fazer primeiro o discipulado. Não, irmãos. Eles simplesmente passaram a servir ao Senhor. E aqui Paulo, ele fala, olha, e eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Servir aos santos, irmãos, é o que a Meire fez hoje. Servir aos santos é o esforço que nós empregamos para vir aqui voluntariamente, sem ter um salário, sem ter uma recompensa física, para fazer a obra. Atravessamos a cidade muitas vezes somos como Paulo, que temos uma visão que precisamos atravessar a Macedônia. Estamos nós aqui na Brasilândia, amém? Glória a Deus. E aqui ele fala mais uma coisa interessante. Ele fala, pessoas, versículo 16, que se submetam a pessoas como eles. Que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Meus irmãos,
Aqui Paulo estava dizendo algo. Ele estava dizendo que quando nós nos esforçamos na obra para servir o Senhor, nós somos investidos de autoridade. Ele está dizendo: olha, se sujeitem a pessoas como eles. Porque, meu irmão, o cargo não faz a pessoa. O cargo não honra a pessoa. Eu sou muito honrado porque eu fui ungido pastor. Não é o cargo que honra a pessoa, é a pessoa que honra o cargo. Eu, por receber esse ofício de ministro do evangelho, de pastor de uma igreja, eu preciso honrar esse título com o meu esforço, com a minha busca, com a minha dedicação. Sou eu que honro o cargo que ocupo, não é o cargo que me traz honra. Às vezes as pessoas falam assim: eu sou pastor, mas eu não gosto que me chame disso. Eu sou bispo, não gosto que me chame, eu sou irmão como vocês. Sim, você é irmão, todos nós somos irmãos, porém, você precisa honrar a ocupação eclesiástica que Deus te concedeu. É você que vai honrar esse título de bispo, é você que vai honrar esse título de pastor, de presbítero, de cooperador. Nós honramos. Aí as pessoas vão olhar e vão falar assim: puxa, aquela cooperadora, ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus porque ela vem, ela serve, ela vem, limpa a igreja, ela abre a igreja, ela está sempre nos cultos. Isso você está honrando o cargo que lhe foi atribuído. E aí eu repito as palavras de Paulo: e a igreja deve se sujeitar a pessoas como essa, pessoas que servem, pessoas que se dedicam. Amém? Então aqui, Estéfanas e a sua família eram as primícias da Acácia. Lembra o título dessa mensagem? A excelência de ser primícia. A excelência de ser primícia. De ser uma primícia. O que é ser primícia? O que é primícia? O que é essa palavra primícia? Essa palavra é uma palavra que vem do grego, que é a palavra aparche. Aparche, a palavra grega, que é traduzida como primícia. Segundo o léxico Strong, essa palavra aparche ou aparque tem 3 significados. O primeiro é ofertar primícias, ou os primeiros frutos. Então qual que é o primeiro significado dessa palavra primícia? É os primeiros frutos. Então você tem uma colheita, e aí você vai lá, os primeiros frutos você oferece ao Senhor, né? Então isso é o que aconteceu desde lá da época de Caim e Abel. Foi o que aconteceu, que Abel trouxe as primícias, né, do seu rebanho, e Caim também trouxe as primícias lá na verdade, da sua colheita, né? O Caim, ele era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Só que Deus se atentou para a oferta de Abel, né? E ele desprezou ali a oferta de Caim. Então ambos levaram que as primícias, os primeiros frutos, o primeiro bezerro, o primeiro fruto. Por isso que é interessante nós aplicarmos isso de uma maneira espiritual. Quando nós recebemos uma bênção, né, recebemos um salário. Por isso que o princípio do dízimo é algo espiritual, porque é uma primícia. Você vai lá receber o seu salário e você tira ali uma parte, né, seja 10%, seja 5%, seja 20%, não importa o quanto, mas você ali fez questão de tirar algo para ofertar ao Senhor, para trazer a obra de Deus. E isso é uma primícia, é ofertar primícias, consagrar a Deus as nossas primícias. Então primícias é isso, segundo o léxico Strong. O segundo significado sobre primícia é a primeira porção da massa de farinha, da qual os pães sagrados eram preparados. Daí o uso do termo para pessoas consagradas a Deus. Então, quando o povo de Israel estava ali na época de Moisés,
no tabernáculo, eles tinham ali algumas regras que eles faziam, e tinha ali uma mesa dentro do tabernáculo, que era a mesa dos pães da proposição. Então aqueles pães, aquela porção daquela farinha que era oferecida a Deus, era chamada também de primícia. Então ali o povo separava as primícias do seu trigo e levava para o Senhor, levava para o tabernáculo, para fazer esses pães da proposição, né? E ali então, daí começou-se a usar a expressão primícia para consagrar ao Senhor. Então nós podemos consagrar um filho a Deus, como aconteceu com Ana, né? Ana, ela era estéril, e ela começou a buscar ao Senhor e chorou, e você conhece a história. E quando nasceu Samuel, o que ela fez? Samuel foi o seu primeiro filho. Ela consagrou a Deus, ela foi lá e entregou no templo, como fosse a primícia da sua madre. Deus abriu a madre, e aí depois ela teve outros filhos. Então quando nós estamos consagrando ao Senhor, como por exemplo os obreiros aqui que foram consagrados, quando nós iniciamos o ministério, foi uma consagração de primícias, né? Os obreiros eles se tornaram as primícias do ministério. Ainda que eles não fiquem conosco, né, com a igreja, ainda que eu mesmo, que sou um dos fundadores do ministério, o pastor Edinho, nós não fiquemos aqui na igreja Rede Acolher, que venham outras gerações, que venham outros irmãos, independente disso, nós somos a primícia do ministério. Amém? E isso vai ser relatado, porque um dia nós vamos escrever um livro sobre a igreja. Amém? E nós vamos relatar como a igreja começou, né, como a igreja nasceu. A igreja nasceu de uma casa de recuperação, e nós temos muita história para contar e para testemunhar. Então, eu e você, nós seremos também considerados na história da igreja como as primícias. Amém? E o terceiro e último significado da palavra aparquê é o seguinte: diz assim no Léxico Strong: pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência. Isso não fui eu que inventei, não. Aqui é o significado da palavra primícia, da palavra aparquê. Pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência. Então, nós temos, por exemplo, eu sou pastor, então eu tenho o pastor Edinho, tenho a pastora Renata, e ali no ministério que eu estou exercendo, no pastorado, eu estou sobressaindo, eu estou superando os meus colegas pastores em excelência. Isso também é ser primícia. Não é competição, eu quero saber quem prega melhor, quem que faz melhor. Não é nada disso, mas é de uma maneira natural, através do compromisso. Porque às vezes as pessoas falam assim: ai, pastor, mas é muita responsabilidade para ser pastor, né? Alguém fala assim, né? Às vezes a gente vê um chamado pastoral na vida da pessoa e fala, a pessoa: não, pastor, misericórdia. Só falta estar amarrado, né? Só falta estar amarrado. Fala: não, misericórdia, é muita responsabilidade. Irmãos, é responsabilidade, mas, irmãos, a responsabilidade, ela é medida pela porção do compromisso que você assume. Então, se você não tem muito compromisso, logo você não terá muita responsabilidade. Não adianta falar que o cargo de pastor traz a responsabilidade em si. Não. Lembra? Eu preciso honrar o cargo de pastor. Então, se eu honro o cargo de pastor, e quanto maior for o meu compromisso como pastor, então maior será a minha responsabilidade. Amém? Glória a Jesus. A nossa conquista é por reino, Paulo. A nossa conquista, ela não é para esse mundo, não é para esse tempo, não é para esta era, não é para esta vida, porque tudo que fazemos, nós fazemos para o Senhor, porque tudo isso vai refletir, tudo que fazemos, a Bíblia diz que o nosso esforço do Senhor não é em vão. Então tudo que fazemos vai refletir para a eternidade. Amém? Glória a Deus.
Então, ser excelência. Você entendeu agora o porquê do título? A excelência de ser primícia. Então, Estéfanas, o carcereiro, foi a primícia da Acaia, e nós agora entendemos que ser primícia também é superar os outros em excelência, é ter uma superação em excelência. Então, o primeiro ponto aqui é que para alcançar a superação em excelência, se faz necessário se dedicar ao serviço dos santos. Vou repetir: para alcançar a superação em excelência, se faz necessário dedicar-se ao serviço dos santos. Versículo 15, né? Olha o que ele diz lá, que nós lemos. Eu vou voltar lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15, que nós falamos lá do Estéfanas. Ele diz assim, ó, no versículo 15: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram a primícia da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Então esse é o primeiro ponto. Para ter essa superação, para ser primícia, é necessário se dedicar ao serviço dos santos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se esforçar no serviço do Senhor nos levará a esse reconhecimento espiritual, esse reconhecimento divino de superação, de ser primícia em excelência. Amém? Se dedicar ao serviço dos santos não é só nas questões eclesiásticas. Se dedicar ao serviço dos santos não é só na condução das questões do culto. Não, se dedicar ao serviço dos santos é servirmos uns aos outros, como Cristo nos serviu e foi para a cruz e morreu no nosso lugar. E Ele disse: eu sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés para dar exemplo, assim também vós deveis fazer uns aos outros. Nós precisamos ser servos. Precisamos ser servos do Senhor. E como manifestar isso? Através das coisas da igreja? Também. Mas também a manifestar isso através das coisas com os irmãos. Amém? Ajudando os irmãos. Ajudando uns aos outros. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto: quando nos tornamos um exemplo para os fiéis, a autoridade nos é delegada. Versículo 16, lá de 1 Coríntios 16, ele diz assim: que se submetam a pessoas como ele, e aos todos os que cooperam e trabalham conosco. Então, irmãos, quando nos tornamos um exemplo para os fiéis, quando nos trabalhamos uns para os outros, quando cooperamos com a obra, nos é delegada a autoridade. Autoridade, meu irmão, ela é espontânea, né? A autoridade, ela é espontânea. No seio da família, muitas vezes nós precisamos impor essa autoridade. Nós precisamos mostrar para os filhos quem é que manda, né? É necessário, porque se não assim o fizer, nós teremos problemas, né? Problemas de insubmissão, problemas de rebeldia. Então, quando nós impomos a nossa autoridade para a educação dos nossos filhos, é legítimo. Porém, quando nós estamos falando aqui do serviço aos santos, a autoridade, ela é intrínseca. As pessoas, os irmãos da igreja, eles vão ouvir aquilo que o pastor fala, porque ele possui uma autoridade intrínseca. Eu não preciso impor essa autoridade na igreja. Eu não preciso dizer: olha, irmão, vocês precisam vir na sexta-feira para a igreja, porque tem culto, e se não for vir, vai para o banco. Aleluia. Vai para o banco. Não é isso, né? Nós temos
acredito que os irmãos precisam desejar estar na igreja, precisam desejar estar na presença do Senhor. E isso é bom para nós. Nós temos desejo, nós queremos estar na igreja. Para nós estar na igreja não é um sacrifício. Nós temos 2 cultos por semana. Então isso é muito bom, é gostoso. Então, quando nós somos esse exemplo, quando nós fazemos esse tipo de serviço ao Senhor, então nos é delegada a autoridade. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que foste os exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Olha de novo aqui, falando dessa obra que Paulo estava fazendo. Aqui Paulo estava falando aos de Tessalônica que os da Acaia, eles foram um exemplo. Aqui a família de Estéfanas estava aqui dentro desses da Acaia, que Paulo, ele estava aqui testemunhando para uma outra igreja, agora de Tessalônica, dizendo que eles eram fiéis, eles eram exemplo para todos os fiéis. Que coisa linda, né, irmãos? Você ser exemplo, né? As pessoas dentro da igreja falam assim: poxa, eu quero ser como aquela irmã de oração, né? De dedicação, de fé, né? Tinha uma irmã lá em outro lugar que é a irmã Cris, e eu às vezes eu comento sobre ela porque ela tem o sorriso mais lindo do mundo, né? Nós congregamos juntos há muitos anos e não tinha um dia que eu não via aquela irmã sorrindo. E aí teve um dia desse que eu fui levar o pastor Brian lá na igreja onde ela congrega agora, e foi dito e feito. Quando ela me viu, abriu um sorrisão. Eu falei: ô glória, né? Que saudade desse sorriso, né? Então, é um exemplo, né? É um exemplo. A pessoa às vezes está passando por luta, passando por tribulação, mas continua crendo, continua esperando no Senhor, continua se esforçando, continua sendo um exemplo para os santos, para os fiéis. E o último ponto aqui é que a recompensa de superar em excelência é ser fonte de alegria e de suprimento. Existe uma recompensa de ser essa primícia, de superar em excelência. E não é a bênção financeira não, irmão. É você ser fonte de bênção, você ser fonte de alegria, você ser fonte de suprimento. Porque aqui Paulo, no versículo 17, olha o que ele fala sobre a casa de Estéfanas. No versículo 17 de 1 Coríntios 16, ele diz assim: olha, alegrei-me com a vinda de Estéfanas. Alegrei-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava, o que estava faltando da parte de vocês. Aqui a recompensa de Estéfanas, de ser uma bênção, de superar em excelência, de ser um exemplo, era ser fonte de alegria. Que coisa maravilhosa, irmãos! Pensou? Você chega na igreja e as pessoas se alegram de te ver, as pessoas se alegram com a sua presença, porque você é fonte de suprimento. Ai, pastor, mas não vou vir para a igreja e não vou receber a minha bênção. Aqui a recompensa de Estéfanas não era receber a bênção, era de dar a bênção, de ser a bênção, de suprir Paulo, de suprir o que faltava da parte dos outros irmãos de Corinto. Glória a Deus. A recompensa é ser fonte de alegria e de suprimento. Em Mateus capítulo 25, versículo 21 diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A nossa recompensa não é para essa vida, irmãos. A Bíblia diz que até um copo com água fria, que você abençoar, que você ser fonte de suprimento, que você ser fonte de alegria na vida de um dos pequeninos do Senhor, até isso lhe será recompensado. Um copo de água fria, quem dirá se verdadeiramente
nós nos dedicarmos ao serviço do Senhor, ao serviço dos santos, a ajudar, a estender a mão, a evangelizar, a pregar, a ensinar a palavra, a orar, interceder pelas pessoas. Quando você está orando, vocês oram por mim, irmãos? Vocês precisam orar por mim. A igreja do Senhor precisa orar pelos seus pastores. Esses dias rolou aí no Facebook, não sei se vocês viram, mais um pastor que se suicidou. Pastor jovem, uma família linda, uma esposa linda, uma filhinha pequena. Eu fiquei pensando, como que um homem chega a esse ponto, pastor, tirar da sua própria vida? Muitos pastores estão em depressão porque a igreja, ultimamente, a igreja dos nossos dias não é uma regra, não estou acusando nenhuma igreja, nem a nossa, mas as igrejas desse século, meus irmãos, só vem a nós o vosso reino. Vem, o pastor tem que ir na minha casa, o pastor tem que orar por mim, o pastor precisa me visitar, o pastor precisa fazer, o pastor, e meu irmão. E quem visita a casa do pastor? E quem visita a casa? Quem ora pelo pastor? Quem abençoa o pastor? O pastor também precisa ouvir a palavra. Quem vai pregar para o pastor? Amém? O pastor é um ser humano, como qualquer um outro, que ocupa um ofício ministerial, que ele tem a incumbência de honrar esse ofício, honrar o título, a unção que lhe foi derramada. Amém? Então orem pelo seu pastor, amém? Orem pela sua pastora. Para encerrar, então superar em excelência manifestará a todos o mais belo valor de ser primícia. Vou ler mais uma vez aqui a conclusão. Superar em excelência manifestará a todos o mais belo valor de ser primícia. Em 1 Coríntios capítulo 16, e aí o último versículo 18, nesse texto que nós estamos estudando aqui, do testemunho de Paulo sobre Estéfanas, 1 Coríntios 16, 18, a minha versão aqui na NVI, ele diz assim a palavra do Senhor: eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Olha o que Paulo, ele conclui aqui falando sobre Estéfanas e sua família, e todos esses que foram primícias, e todos esses que superaram em excelência. Ele me trouxe alívio, trouxe alívio ao meu espírito. Meu irmão, esse é o verdadeiro valor de sermos servos, esse é o verdadeiro valor de servirmos a Deus, de servirmos aos nossos irmãos, de trazer alívio para o outro, de trazer alívio para o espírito. Paulo estava recebendo alívio por causa da vida de Estéfanas, por causa da vida dessas pessoas que foram primícias, que superaram em excelência. Amém? Glória a Deus. Eu acho que você nunca tinha ouvido falar sobre Estéfanas, né? E agora você tem aqui esse estudo sobre esse carcereiro, né? Que foi uma grande bênção. Amém? Deus abençoe a igreja. Eu agradeço essa oportunidade e as palmas ao Senhor, em nome de Jesus.